Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Bom, vamos dar sequência aos nossos vídeos a respeito da reforma tributária. Como nós sabemos, reforma tributária é o assunto do momento, né? Tá todo mundo fala disso, fala daquilo, toda a imprensa, etc. Tal. Inclusive agora o Poder Executivo, o presidente, os ministros, e agora, na semana que vem, nós entramos para a questão legislativa, isso começa a se refletir lá no Congresso Nacional. Muito bem, então, considerando esses fatos, eu gostaria de falar um pouco a respeito da proposta de emenda constitucional número 45, que é a PEC 45. E eu queria colocar essa PEC em relação ao lucro real. Nós sabemos que no Brasil existem milhares de empresas do lucro real. Então a pergunta que se faz é o seguinte: quais seriam as consequências para uma empresa do lucro real da eventual aprovação da PEC 45? É exatamente esse ponto que nós vamos tocar e discutir um pouco. Muito bem. Então, vejam bem, a PEC 45 está lá na Câmara dos Deputados, né? E ela está rodando lá na comissão especial. E então, quando ela for aprovada, espera que seja aí por volta de dezembro, janeiro do ano que vem, aí terá as suas consequências. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que a PEC 45 ela tem um único objetivo. Se você ler todo o texto da PEC 45, você vai perceber que ela tem um único objetivo, que é o quê? Instituir o IBS, ou Imposto sobre Bens e Serviços, que é o imposto sobre o consumo, né? E é o tipo do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Esse IBS ele pretende extinguir 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? Então, ao longo de todo o texto da PEC não há nenhuma referência ao imposto de renda, nem à contribuição social sobre o lucro líquido. Na realidade, a PEC 45 não pretende, em momento algum, incluir qualquer alteração no imposto de renda da pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro líquido. Isto é, esta posição da PEC 45 nos diz o seguinte: olha, nós não vamos alterar nada do imposto de renda, nem no lucro real, nada, nem lucro presumido, não vamos alterar nada. O nosso único objetivo é criar o IBS, que é o IVA brasileiro, né? Então, quem for do lucro real já fica sabendo que a PEC não mexe exatamente com isso. Pelo menos não mexe diretamente. Nós veremos depois que indiretamente tem algumas consequências, mas diretamente não. Deixa eu conversar um pouquinho a respeito da PEC 45 para falar a respeito da transição. Veja bem, nós estamos em meados de 2019, no meio do ano de 2019. Espera-se que essa PEC 45 ela seja aprovada lá no Congresso Nacional aí por volta de dezembro, janeiro de 2020. E se acontecer isso, lógico, essa PEC vai entrar em vigor imediatamente? Não. A própria proposta de emenda constitucional, ela prevê uma transição. Claro, nem podia ser diferente, né? Você não pode pegar uma lei que no dia seguinte está em vigor. Então existe uma espécie de transição. Ora, a transição prevista na PEC para a implantação do IBS é de 10 anos. 10 anos é o tempo que o legislador vai entender suficiente para que o IBS esteja definitivamente implantado. E esses 10 anos nós vamos dividir em duas partes. Na primeira parte, que é um tempo que vai levar 2 anos, nós teremos uma espécie de um teste na aplicação da legislação. Na segunda parte, nós teremos, num período de 8 anos,
é o tempo em que o IBS realmente vai ser aplicado na prática. Então, é muito simples. Transição, 10 anos. Partes que compõem essa transição, 2. Primeira parte, 2 anos. Segunda parte, 8 anos. Né? É assim que está desenhada a transição. Muito bem, como isso vai funcionar? Bom, na primeira parte da transição, é um período de teste. O legislador está dizendo que é um período de teste. Seriam os 2 primeiros anos. Será cobrada no IBS uma alíquota de 1%. Então, nós teremos 2 anos iniciais. O IBS já está implantado, mas ele teria uma alíquota fixa de 1%. Muito bem, e esse 1% que foi pago pelo contribuinte vai ser compensado com a COFINS. Vejam bem, nesse período de 10 anos de transição, a legislação atual não vai mudar nada. Então vai continuar existindo IPI, PIS, COFINS, ICMS, e é tudo normal. A mesma legislação nesse período completo de 10 anos. Nos primeiros 2 anos é que o contribuinte ele vai recolher 1% do IBS, 1% fixo, tanto no primeiro como no segundo ano. E nos 8 anos restantes, bom, isso a gente vai ver daqui a pouquinho, seria a segunda parte da transição. Nos 8 anos restantes, o que vai acontecer? Esses 5 tributos que eu me referi, né, novamente, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, esses 5 tributos, eles sofrerão um método de rebaixamento do valor a recolher, né? Enquanto que o IBS, a partir do 3º ano, sofre um processo de aumento. Então, é muito interessante, né? Os 5 tributos que serão absorvidos pelo IBS estão nesse patamar, no início do 3º ano. À medida que o tempo vai passando, a arrecadação de cada um desses 5 tributos vai caindo. Ao mesmo tempo, a arrecadação do IBS vai aumentando até chegar ao máximo, lá no 8º ano, certo? Ora, como será esse procedimento? Bom, a própria lei vai dizer como é que isso deve ser feito, tal. Essa compensação seria 1/8 por ano. 1/8 que abaixa no IBS e 1/8 que aumenta nos outros 5 tributos. Muito bem, vamos conversar um pouquinho a respeito da vigência. Afinal de contas, supondo que essa emenda constitucional venha a ser aprovada lá no Congresso, ela vai entrar em vigor quando? Quando é que começa a funcionar? Bom, a justificativa do projeto nos dá isso. Ele diz: o projeto de transição toma como referência o ano em que foi publicado o regulamento do IBS. Né? Então, no ano qualquer vai ser publicado o regulamento. Ora, se ele for publicado numa data, tem um efeito. Se ele for publicado numa outra data diferente, tem um efeito. E vejamos como isso vai funcionar. Veja bem, se o regulamento do IBS, quando eu falo regulamento do IBS, eu queria lembrar o seguinte: a emenda constitucional, a PEC, ela foi aprovada. Posteriormente, nós temos que fazer uma regulamentação daquilo, através de lei complementar, com certeza. Então, esse regulamento, num determinado momento, vai ser expedido para dar todos os detalhes. Então, veja bem, se esse tal regulamento do IPS for publicado, por exemplo, né, no primeiro semestre de 2020, do ano que vem, de janeiro a junho de 2020, a cobrança de 1% sobre o IBS começará em 2021 e vai ser cobrado também em 2022, por 2 anos, né? Isso se o regulamento do IBS for publicado no primeiro semestre de 2020.
Então, no ano seguinte, 2021, começa a cobrança de 1%, será feita em 2021 e 2022. Agora, e se não for publicado nesse primeiro semestre, mas for no segundo semestre de 2020? Aí é diferente. Aí a cobrança do IBS começa no segundo ano subsequente. Então vai começar em 2022 e vai ser cobrado em 22 e em 23. Sempre 2 anos, né? Ou cobra em 21, 22, se a publicação for no primeiro semestre, ou cobra em 22, 23, se a publicação for no segundo semestre. Muito bem. Agora, vamos conversar um pouquinho a respeito do que isso vai interferir na empresa do lucro real. Digamos, um exemplo prático aí, tal. Bom, nós sabemos que a empresa do lucro real, né, ela evidentemente pode ter várias coisas. Por exemplo, pode ser uma empresa industrial que está sujeita ao IPI. É verdade que pode ter uma empresa que não é do lucro real e também tem IPI. Eu estou citando o fato de que a empresa do lucro real normalmente são empresas um pouco maiores e sempre tem IPI. As outras podem ter também. Mas vamos imaginar que a empresa do lucro real que nós estamos tratando tem IPI. O que vai acontecer? Num determinado momento, no final da transição, o IPI vai desaparecer. Pelo menos segundo está posto lá, seria a partir do primeiro dia do 11º ano, né, depois do período de transição. Então o IPI vai desaparecer. Então, normal, legislação, obedecendo tudo. Qual é a diferença? Se tiver crédito acumulado no IPI, né, que é o imposto não cumulativo, se tivesse crédito acumulado, se vai solicitar a devolução desse crédito e isso vai ser regulamentado numa lei complementar. Muito bem, vamos falar um pouquinho a respeito do PIS e da COFINS, que são outros tributos que serão absorvidos pelo IBS. Bom, como se trata de uma empresa do lucro real, que nós estamos vendo aqui, em regra geral, essa empresa estará sujeita à não cumulatividade do PIS e da COFINS, né? Lembrando que o PIS e o COFINS tem duas modalidades. O cumulativo, normalmente para as empresas do lucro presumido, que não é o nosso caso, e o não cumulativo, que é o nosso caso, o PIS e COFINS. Bom, o que vai acontecer? No final lá dos 10 anos, PIS e COFINS são absorvidos pelo IBS e a partir do primeiro dia seguinte, se houver lucro, se houver crédito acumulado lá nos registros, então essa empresa pode solicitar a devolução daquilo segundo a modalidade, segundo o caminho que foi estabelecido numa lei complementar. Não é muito diferente do outro. Bom, então nós temos a questão do IPI, se é que a empresa é industrial ou equiparada, nós temos a questão do PIS e da COFINS, normalmente não cumulativo, porque é empresa do lucro real. Nós temos o problema do ICMS, não é diferente. O ICMS também é um imposto não cumulativo. Certamente pode ocorrer que a empresa tenha um crédito remanescente acumulado, ele vai solicitar, isso vai estar também na lei complementar. Bom, então vamos ao quarto tributo que essa empresa poderá pagar, ISS. Se ela for uma empresa prestadora de serviço, seja através complementar de outra atividade, ou seja exclusivamente do prestação de serviço, está sujeita ao ISS, que é o imposto municipal e não é não cumulativo. O ISS é cumulativo. O que vai acontecer? Quando o ISS for absorvido também, e o será, com certeza, quando for absorvido também pelo IBS, então, como é um imposto não imposto cumulativo, o ISS não tem crédito remanescente, não vai ter nada a fazer, é encerrar a escritura e acabou. Muito bem, eu queria lembrar que a partir da vigência do IBS, as alíquotas do IBS serão fixadas com base no somatório das alíquotas dos tributos que foram fundidos, né? Lembrando, IPI, PIS, COFINS, ICMS e IS. Soma as alíquotas desses 5 tributos e vai dar a alíquota do IBS, né? É um cálculo meio complicado, sem dúvida nenhuma, mas isso aconteceu. Nos 8 anos subsequentes à primeira fase de transição,
primeira fase é aquela de 1% que poderá ser compensado na COFINS. O aumento anual do IBS, né, que o IBS vai subindo, será compensado pela redução, pela diminuição dos outros tributos, até que o IBS vai alcançar a alíquota máxima e todos os 5 tributos alcançarão a alíquota zero. E aí, a partir daí, estarão extintos, vai ficar somente o IBS. Bom, eu queria dar um recado a respeito disso, a respeito da imposto seletivo. Lembre que a PEC 45, a lei do IBS, ela está criando também o imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele vai se aplicar apenas 2 produtos. Segundo a PEC, a cigarros, né, bem derivados do fumo, e a bebidas alcoólicas. Bom, esse imposto seletivo também será cobrado, só que há uma lacuna nisso, né? Não ficou muito claro se o imposto seletivo vai ser cobrado na primeira fase, que os 2 primeiros anos, que é 1% só de IBS, ou se ele será cobrado somente a partir do 3º ano, na segunda fase até o 8º. É certamente uma dúvida que terá que ser explicada. Muito bem, eu gostaria de lembrar também que essa empresa do lucro real, com certeza, quando começar tudo isso, certamente haverá obrigações acessórias, novas declarações, novos formulários e assim por diante, né? Então, certamente, isso redundará em modificações, pelo menos burocráticas, sem dúvida nenhuma. E eu queria fazer um recado final, lembrando que o lucro real, né, que é uma modalidade de pagamento do imposto de renda, normalmente para as empresas maiores, mas não necessariamente, todo mundo pode fazer o lucro real. O lucro real ele pode ser anual ou pode ser trimestral. Tanto faz ele ser a tributação do lucro real seja anual ou seja trimestral, as consequências para a empresa da PEC 45 são as mesmas. Isso não muda nada, tanto faz ser anual como ser trimestral. Muito bem, gente. Essa é uma visão que nós estamos muito, lógico, muito superficial, muito rápida, muito por cima, aí, com base na justificativa da PEC 45, mas nós estamos monitorando e nós vamos verificar. Nos próximos vídeos, a gente pretende falar também da empresa do lucro presumido, que é um número bastante significativo de contribuintes, e também, no final, falar das empresas do Simples Nacional. Espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado.